E nós chegamos ao terceiro pilar, tão esperado e tão importante, que é o corpo. Afinal, de que adianta, né, a gente cuidar tanto da alma, cuidar do espírito e a gente esquecer de cuidar da morada do Espírito Santo, que é o nosso corpo. E assim, provavelmente você deve saber que nós temos um órgão que comanda todas as emoções e é muito importante. E que não é o cérebro. Sim, é o intestino. É isso mesmo. Você já deve ter ouvido falar muitas vezes que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Porque, na verdade, ele está diretamente ligado ali desde quando a gente estava lá no útero da nossa mãe. O intestino, ele envia sinais do nosso cérebro que influenciam muito nas nossas emoções. Por isso, quando estamos ansiosos, estressados, tristes, muitas vezes a gente sente que o intestino está muito preso e a gente até usa aquela expressão, estou enfesado. É porque algo está travado mesmo. O intestino saudável, ele é essencial para a nossa digestão, para a absorção dos nutrientes e para a produção dos neurotransmissores. É lá que é produzida a tão famosa serotonina, que ajuda no humor, na saciedade e também no controle do apetite. Quando o intestino ele não funciona bem, a produção de serotonina cai e isso acaba afetando o humor, o sono, a energia e inclusive a dificuldade com o emagrecimento. Ou seja, cuidar primeiramente do nosso intestino como a saúde emocional e física. Mas a boa notícia é que dá sim pra gente restaurar a saúde do intestino, cuidando aí da microbiota, que é um conjunto de bactérias boas que vive lá no nosso corpo. Quando a gente alimenta bem essas bactérias, a gente acaba prevenindo aí doenças que melhoram a nossa saúde. E a Bíblia já nos ensinava desde o princípio, tá ali em Gênesis, olha só, vou ler com vocês. Eis que lhes dou todas as plantas que nascem, em toda a terra produzem sementes, e árvores que dão frutos, e serviam-vos de mantimento. Pois então, desde a criação, Deus já nos orientava a comer os alimentos naturais, ricos em nutrientes. E ainda, depois do dilúvio, ele também permitiu o consumo da carne, colocando ali os alimentos. Está ali também que Deus criou os alimentos perfeitos, com formas, cores, cheiro e os nutrientes, que é ideal para o bom funcionamento do corpo. Só que, com o tempo, o ser humano ele começou a modificar esses alimentos. Esses alimentos foram surgindo aí os industrializados, os ultraprocessados, cheios de substâncias químicas. E daí o resultado, o que foi? Mais doenças, inflamações, resistência à insulina, aumento do cortisol e as doenças autoimunes. Hoje, nós consumimos muito mais produtos alimentícios do que comida de verdade. O nosso corpo ele precisa fazer um esforço enorme para a gente poder lidar com essas substâncias. E muitas vezes, nós pagamos um preço muito alto, como em forma de doença. A cada dia, nós nos afastamos mais daquela alimentação criada por Deus. E quando a gente volta para o natural, para aqueles alimentos que Deus nos deu, nós começamos a encontrar um pouco mais de equilíbrio, aquele que nós precisamos. Eu gostaria que você pensasse, por exemplo, numa fruta. Ela já vem pronta, da natureza, com a quantidade ideal de açúcar, de fibras, de enzimas e ainda os fitonutrientes que nos protegem o corpo. Então Deus ele pensou nesses detalhes, nos mínimos detalhes para o funcionamento de cada célula do nosso corpo. E o que a gente faz? Ao invés da gente valorizar esses alimentos, nós estamos trocando eles pelos alimentos artificiais. E daí, quanto mais nós nos afastamos dos que Deus criou, mais nós adoecemos. E é por isso que a dieta da criação, ela é sim um convite para você honrar o que Deus planejou. É voltar aos alimentos mais naturais, os alimentos criados por Ele, que são perfeitos para o nosso corpo. Quando eu comecei a estudar a palavra, eu percebi que a criação, ela é intencional, ela é harmônica. Deus nos criou à imagem e semelhança, com um único propósito. E cuidar do corpo faz parte desse propósito. Hoje nós sabemos que a má alimentação, ela está totalmente ligada a doenças crônicas, doenças cardiovasculares, diabetes e a obesidade. Teve alguns estudos, principalmente em 2017, que mais de 255 milhões de vidas foram perdidas no mundo por conta da má alimentação. Mas eu queria te falar que há uma esperança, que mudar a alimentação é uma forma muito poderosa da gente prevenir doenças e da gente mudar aí a nossa saúde. A Bíblia diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Isso mostra que Deus ele nos deu um poder de decisão sobre como nós vamos nutrir o nosso corpo. E hoje eu te deixo uma pergunta para você refletir. Você sente
que está escolhendo a comida ou é a comida que está escolhendo você?